O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós não vamos diretamente a Mateus 24. Vocês vão perceber junto comigo, não sei se hoje vai ser possível ver tudo, mas vocês precisam perceber, nós precisamos entender que o Sermão do Monte das Oliveiras, que está em Mateus 24, ele está inserido numa série de eventos anteriores e posteriores. Para entendermos bem Mateus 24, nós vamos começar no capítulo 21. Nós vamos ver Mateus de 21 a 25. Não temos pressa, o Senhor vai voltar, mas não sei se vai ser, não creio que vai ser nas próximas 3 ou 4 semanas. Não temos pressa, nós não precisamos correr aqui. O mais importante é que os irmãos estejam entendendo. Por isso nós vamos entrar hoje no capítulo 21 e vamos avançar sem pressa, nos preocupando muito mais com o entendimento do que com o término de cada etapa. Amém, queridos? No capítulo 21, o capítulo 21 começa com aquela descrição da entrada de Jesus em Jerusalém, que é chamada a entrada triunfal. Vamos, antes de ler, procurar colocar a nossa mente na realidade daquela época. Essa entrada de Jesus aqui tem um significado todo especial, que você só pode entender se você estiver com a sua mente e o seu coração, não aqui, no século 21, no Brasil, mas você tem que se reportar, procurar ir para Jerusalém, nesta época. Amados, este povo, no meio do qual Jesus nasceu, ao qual ele pertence, porque o nosso Senhor é um judeu, este povo estava, e ainda grande parte dele está, à espera do seu Messias. As promessas que nós vemos no Velho Testamento, feitas a Israel, concernente à vinda do Messias, são profecias, são promessas fantásticas, que falam de um tempo fantástico, de um tempo pelo qual, quando Jesus veio, os judeus já estavam esperando há mais de milênio, centenas de anos esperando a vinda do Messias. E é difícil encontrar na história humana um povo tão sofrido como esse povo judeu. Sofreu na história inteira. Foi um povo assim, vítima de invasão, de guerras, de genocídio, inúmeras vezes na história. E quando Jesus vem, eles já tinham passado por muitas situações difíceis. E eles estavam esperando o Messias. O Messias era o libertador. O Messias era aquele que ia vir para libertar Israel permanentemente, para ser, pelo século dos séculos, a nação mais importante da terra. A glória de Deus tinha sido prometida para essa nação. E eles esperavam por essa glória, por esta libertação, por esse Messias, que ia fazer deles o cabeça das nações. E com razão, amados, eles esperavam. Com razão, porque lhes foi dada promessas inúmeras a esse respeito. Gostaria de dar um título que eu pus aqui para esses 5 capítulos, Mateus 21 até 25. Eu chamaria de a transferência
temporária. Os irmãos vão precisar entender, vamos procurar hoje mesmo entender por que transferência. E é muito importante também saber que a transferência é temporária. Nesse contexto foi que chega Jesus. Nesse contexto de expectativa pelo Messias, e já fazia 400 anos que não aparecia um profeta em Israel. Por isso o povo se entusiasmou muito quando viu João Batista. Finalmente tem um profeta em Israel outra vez. O primeiro, segundo as escrituras indicam, o primeiro a entender que Jesus é o Messias com toda clareza foi Pedro. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és, irmão Barjonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Aos poucos, com a quantidade de milagres que iam acontecendo, o povo foi criando cada vez mais expectativa. Será ele o Messias? Eu acho que é. Não, eu acho que não é. Não, mas quem poderia ter palavras desse tipo e fazer as obras que ele faz se não viesse de Deus? Ah, mas ele vem de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Essa era a discussão entre o povo. E esse contexto de milagres que foi se espalhando, a notícia desses milagres foi se espalhando por toda a Judéia, chegou a Samaria, as multidões começaram a acolher, e as multidões começaram a seguir Jesus. E o ápice dessa jornada de Jesus parece que é a ressurreição de Lázaro. Nós estamos lendo aqui, nós estamos aqui em Mateus 21. Mas é interessante você ler essa passagem da entrada triunfal de Jesus nos 4 evangelhos. Em João, diz que a multidão acorreu porque tinha ouvido falar da ressurreição de Lázaro. Era um acontecimento do século ali em Israel. Há anos, séculos que não se ouvia falar de coisas desse tipo. Então, é nesse contexto que Jesus é recebido quando Jesus chega em Jerusalém. Nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo 11, a descrição dessa jornada de Jesus, dessa chegada de Jesus. Eu quero apenas chamar a atenção de alguns detalhes aqui. O povo estava já convencido de que ele era o rei e o Messias. Nos outros evangelhos você vê expressões desse tipo: bendito o rei, bendito o rei que vem em nome de Davi. Eles sabiam que Jesus era descendente de Davi e a promessa feita a Davi estava se cumprindo em Jesus. No entanto, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para 2 detalhes aqui. O primeiro é no versículo 9, quando diz que eles clamavam Hosana. Hoje nós cantamos aqui, Hosana ao nosso rei. Por muitos anos, até recentemente, eu pensei que Hosana era como um sinônimo de aleluia. Eles estavam cantando aqui aleluia. Na verdade, os textos confirmam que houve adoração e louvor nessa hora. Houve grande louvor à pessoa de Jesus, dado por aquela multidão. Mas a palavra Hosana não significa aleluia ou louvado seja, como eu pensei por anos. Na verdade, o significado dessa palavra é muito mais uma petição. O significado da palavra Hosana no original é liberta-nos,
salva-nos, ser propício a nós. É isso que o povo está cantando. O povo ao mesmo tempo está louvando a Cristo e ao mesmo tempo está dizendo: Tu és o nosso rei, nosso libertador. Então, hosana, salva-nos, liberta-nos. Havia um clamor de uma grande multidão. Nós sabemos que eles estendiam ramos de árvore pelo caminho dele, e ele, para honrar a entrada de Jesus, a chegada de Jesus em Jerusalém. Entretanto, amados, há um detalhe que eles não observaram. Era comum naquela época, quando um rei saía para a batalha e voltava vitorioso, trazia seus inimigos prisioneiros e entrava na cidade a qual ele reinava, entrava com grande poder, entrava com grande louvor. E só um detalhe: os que eram honrados naquela época montavam cavalos. Cavalos são animais bonitos, fogosos e caros. Jesus não tinha nem cavalo e nem um jumentinho. Ele pegou um jumentinho emprestado, chamou os discípulos: olha, vai ali na aldeia Betfagé e pega lá esse jumento, traz a jumenta e o filhinho dela. E Jesus entrou montado num jumentinho. O texto do versículo 5 diz: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E o nosso irmão Augusto Cury, num dos livros dele, eu não sou muito leitor de Augusto Cury, mas eu li um pouquinho. Num dos livros dele, ele fala dessa figura, como é que fica uma pessoa montada num jumento. Não tem nada de grandioso numa pessoa montada num jumentinho. O jumentinho é baixo, corre o risco dos pés da pessoa pegar no chão, então tem que levantar, fica com as pernas assim, e fica uma figura caricata, não fica uma figura gloriosa. E Jesus, os judeus estavam tão entusiasmados que eles nem perceberam isso, que Jesus não estava entrando com essa pompa toda, não, estava montado num jumentinho. Jumentinho era para quem era humilde, como diz o texto, cumprindo a profecia que tinha sido feita a esse respeito. Mas a nossa mente está aí com eles, na expectativa. Se coloque no meio dessa multidão. A expectativa de que finalmente chegou o nosso Messias. Pois bem, amados, antes de nós entrarmos no versículo 12, eu queria pedir que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 19, porque na sequência dos acontecimentos aí, Mateus não registra algo muito importante que Lucas registrou. Logo depois, ao chegar às portas de Jerusalém, em Lucas 19, versículo 41, nós vamos ver uma atitude de Jesus, uma postura de Jesus, uma palavra de Jesus que contrasta com o sentimento do povo. Esta palavra aí Mateus não registrou, por isso nós estamos indo para Lucas, logo depois nós voltamos para Mateus. Olha o que diz aí: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. O que significa isso? Jesus dizendo: se tu conheceras o que é devido à paz. Em linguagem mais simples, Jesus estaria dizendo: ah, se você soubesse o preço que vai ser pago para que haja paz. Ah, se você soubesse o que é devido à paz,
Como se Jesus estivesse dizendo: vocês pensam que é chegar aqui com 1 milhão de anjos, entrar, tomar a cidade, derrotar os romanos? Não é assim tão fácil. Há algo a ser pago, há algo que é devido para que haja essa vitória que Israel quer. Então Jesus segue dizendo: mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão no cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, o povo está esperando a vitória. Jesus está chorando. Jesus está dizendo: vocês não sabem de nada. E pior, Jesus não estava chorando por ele, não era pelo preço que ele ia pagar. Jesus estava chorando por Israel, por Jerusalém, porque Jerusalém, a partir daquele momento, não só Jerusalém, mas Israel ia ser colocado de lado, como nós vamos ver a seguir. Há um momento crucial aqui. O povo está esperando a vitória de Cristo, e Cristo está profetizando dias terríveis para eles. Essa profecia de Jesus, que nós vemos aqui nesses versículos 42 e 43 e 44, essa profecia se cumpriu no ano 70 da nossa era, quando o imperador Tito invadiu. Primeiro houve um cerco de 1 ano em Jerusalém, depois Jerusalém foi invadida e dizimada a população de Jerusalém. Voltamos a Mateus então. Eu queria, irmãos, só por uma questão didática, a Bíblia não está dividida assim, eu dividi, o que vem daqui para adiante, eu dividi em 4 atos, ou 4 cenas diferentes, só para nos ajudar um pouco na didática. O primeiro ato seria o da purificação do templo. Imaginem, dizem os historiadores que quando você chegava em Jerusalém, naquela época, vindo do Monte das Oliveiras, que é da onde Jesus veio, ao entrar na porta, no portão de entrada, havia 2 opções. Se você entrasse à direita, você ia para onde estavam alojados os exércitos de Roma, onde estavam alojados os soldados que impunham, que representavam a autoridade de Roma em Jerusalém. Se você entrasse à esquerda, você ia em direção ao templo. Então alguém reparou, muito propriamente, que esse povo todo deve ter se decepcionado assim que Jesus entrou pelo portão, porque todos pensavam que Jesus ia entrar à direita e ia conquistar a cidade, justamente vencendo sobre os soldados que ali estavam. Mas Jesus não foi para lá. Jesus, surpreendentemente, quando chega no portão, entra à esquerda e vai para o templo. E aqui começa aquilo que nós estamos chamando de transferência. Jesus vai ao templo e nós começamos a ver agora um Jesus diferente daquele Jesus que estava sendo visto até então. Ninguém tinha visto Jesus em todo o ministério dele com um azorrague na mão, com ira, derrubando as mesas, expulsando os vendedores que havia no templo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas,
e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Agora nós podemos começar a entender por que essa mesma multidão, logo depois, já estava gritando: crucifica-o. A multidão estava esperando um Jesus poderoso, vitorioso para libertar Israel. E Jesus, ao invés de fazer isso, Jesus começa a atacar o que era mais sagrado para os judeus: o templo, tudo que havia sido instituído ali. Esse é o que eu chamo primeiro ato. Segundo ato é o primeiro questionamento. Nós vamos ver aqui agora que não há, a partir daí, nenhum ambiente mais harmônico, de paz, entre Jesus e aquele povo. O povo que o recebeu, a grande maioria não vivia em Jerusalém, era gente da Galileia. Jesus era muito amado na Galileia, mas ali em Jerusalém, onde estavam os doutores da lei, onde estavam os fariseus, os saduceus, ali Jesus não era bem-vindo. E Jesus, a partir de agora, ele está em direta confrontação com esse povo. Primeiro ato é a primeira questão. Quando o Senhor já é questionado por causa do louvor que o povo tinha recebido, e Jesus lhes responde. Terceiro ato é um ato marcante que acontece no dia seguinte, que demonstra outra vez um Jesus muito insatisfeito, um Jesus desgostoso. Naquela noite, Jesus volta para Betânia, onde deve ter passado a noite. No dia seguinte, sim, no versículo 17 diz que ele retorna a Betânia. No dia seguinte, cedo de manhã, retornando com os discípulos para Jerusalém, pretendendo entrar no templo e voltar a ensinar, Jesus sente fome. E com fome, ele se aproxima de uma figueira. Que tremendo! Jesus não encontrou nenhum figo. E como ele reage com a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Os discípulos ficaram assustados. Eles tinham visto um Jesus que curava, um Jesus que restaurava. Nunca tinham visto um Jesus destruindo, atacando. Esse é que eu chamo de terceiro ato. Parece que é muito marcante dentro desse processo que nós estamos vendo. É um segundo questionamento. Nós vamos ver a partir do versículo 23, Jesus já agora em Jerusalém, sendo outra vez questionado. E lhe questionam sobre a respeito de com que autoridade fazes essas coisas. Jesus mais uma vez lhes responde com sabedoria e os deixa sem saída. Vocês conhecem a história, o que Jesus disse, o que Jesus perguntou, eles não puderam responder e Jesus terminou o assunto simplesmente dizendo: bom, se vocês não me respondem a minha pergunta, eu tampouco preciso responder a pergunta de vocês. Quinto ato, Jesus começa a proferir parábolas. A primeira parábola é a parábola dos dois filhos. Um era um filho que prometeu obedecer e depois não obedeceu,
e outro era um filho que disse que não ia obedecer, mas no fim obedeceu. Há algo aqui já nessa parábola para nós percebermos. Vocês lembram de Israel quando Moisés recebeu a lei e o povo de Israel disse unânime: tudo o que o Senhor mandar nós vamos fazer. E fizeram? Quantas vezes esse povo provocou a ira do Senhor com sua rebelião e desobediência? Essa parábola é seguida por outra, a parábola dos lavradores maus. Vamos ler essa parábola. Atentai na outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Quem é essa vinha? Que vinha era essa? Israel. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a seus lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, sublinhe isso, na hora da colheita, juntem isso com o fato de que Jesus quis colher um figo e não encontrou, e disse: nunca mais haja fruto de ti. Agora Jesus está falando de novo que o dono da vinha queria uma colheita. Enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Esses servos eram os profetas que Deus foi mandando durante a história de Israel. Como eu tenho tanta certeza que eu estou interpretando bem essa parábola? Vocês vão ver logo a seguir a clareza com que isso nos é mostrado. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por fim, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão, ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devido tempo. Olha a palavra fruto aparecendo outra vez. O que Deus esperava de Israel? Um fruto. Israel deu esse fruto? A parábola está dizendo que não. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Agora, queridos, nós vamos ler o texto, que é o texto-chave de toda essa leitura. É em função desse texto que eu estou dando aqui o título Transferência Temporária. Olha o que Jesus diz aos judeus:
Portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo, que lhe produza os respectivos frutos. O reino de Deus vos será tirado, porque eu quero fruto, e eu vou dar esse reino a um outro povo, a um povo que produza esses frutos que eu espero. Vejam, por exemplo, aí como fica confirmado que essas duas parábolas eram para os judeus. Essas duas parábolas não foram para a igreja, foram exclusivamente para os judeus. Versículo 45: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então a própria Escritura interpreta, mostrando que essas parábolas eram a respeito dos judeus. Vamos procurar dar uma olhadinha no todo. Nós temos, antes do sermão do capítulo 24, nós temos esses acontecimentos e temos 3 parábolas de Jesus. Nós vamos nos ater na próxima, que eu considero a grande parábola da transferência. Depois nós vamos ver que depois do sermão, quando Jesus termina o sermão, as profecias, não o sermão, quando Jesus termina as profecias, em Mateus 24, Jesus começa a falar em parábolas novamente. Mas as parábolas que vêm depois não são mais para os judeus. As parábolas que vêm depois das profecias são para nós. E como é importante. Estava dizendo aos irmãos que as profecias sobre a vinda do Senhor têm 2 ingredientes. Um ingrediente é a parte cronológica, mas o outro ingrediente são as advertências, as admoestações. A grande pergunta é: para que servirá nós sabermos a cronologia futura, se nós não estivermos sendo cativados pelas admoestações e advertências que Jesus nos dá? Então, queridos, antes do sermão profético, Jesus deu 2 parábolas aos judeus. Até pouco tempo eu pensava que as 3 eram para os judeus. Agora estou entendendo que essa terceira parábola é a parábola da transferência, porque é para os judeus e para a igreja. Então, como parte desse 5º ato, o que eu chamei de 5º ato aqui são todas essas parábolas de Jesus, mas a que nos interessa hoje, por meio da qual eu creio que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações, é a próxima parábola. Nós vamos ver que até um determinado ponto essa parábola é para os judeus. Vamos ler aí. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Quem são estes? Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui está falando
outra vez aos judeus que não receberam aquilo que foi proposto pelo Senhor. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Você vê que essa parábola aqui é quase uma repetição das duas parábolas anteriores, até aqui. No entanto, aqui Deus vai falar como ele efetua a transferência. O rei ficou irado. Olha Jesus falando em parábola o que ele estava sentindo naqueles dias, naquelas horas. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui também já está se referindo ao cerco de Jerusalém que ia acontecer em breve. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Olha aí, Deus abrindo seu reino, seu coração para toda a terra, para que os gentios pudessem receber o reino de Deus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Alguém aqui que foi encontrado pelo Senhor faz parte dos bons? Eu faço parte do grupo dos maus. Quantos de vocês foram encontrados pelo Senhor e descobriram que eram maus? E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora temos um novo povo. Agora há outros que não estavam convidados e que estão convidados. Paulo, quando se referiu a isso, ele disse: a mim foi revelado o mistério de que em Cristo Jesus a porta foi aberta para os gentios. Mas a parábola agora começa já a falar conosco. Está preparado para ver o que vai aparecer aqui? Penso que não há nada mais sério para entendermos nesses dias. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quantos aqui querem participar das bodas? E a roupa? Você tem a roupa? Você sabe que roupa é essa? Você está cuidando da roupa? Não fala lá de uma noiva que a si mesmo se ataviou, se vestiu, se enfeitou. Esta parábola, amados, ela é tão séria como a parábola que Jesus deu aos judeus. A proposta de Deus é amorosa, é generosa, é abundante, mas Deus quer resposta. E se Deus tirou esse reino de um povo que não deu os respectivos frutos, agora Ele vai dar um outro povo. Por quê?
porque ele espera os respectivos frutos. E aqui nessa parábola, Jesus vai falar dessa expectativa dele, numa forma figurada, na forma de uma vestimenta. Então, aqui nos vem a pergunta mais importante desta noite: que vestimenta é essa? Do que está falando? Veste nupcial. Pode chegar com um convite na mão, mas se não tiver vestido de acordo, não entra na festa. Uau! A resposta sobre o que é esta veste nupcial nós vamos encontrar em abundância no livro de Apocalipse. Vamos começar, amados, pelo capítulo 3, versículo 4. Pelas minhas contas até agora, a menos que eu tenha me enganado, essas vestes aparecem 8 vezes no livro de Apocalipse. Vamos começar com Apocalipse 3. Alguns estão com a sensação assim: poxa, finalmente o Marcos vai entrar em Apocalipse. A gente veio aqui pensando que a gente ia entender Apocalipse e não entra nunca. Um irmão amado diz que Apocalipse tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que nunca querem entrar em Apocalipse, acham tão confuso aquilo que nunca querem ler, não querem entrar. E o outro tipo é aqueles que entram e não querem nunca mais sair. Eu estou nesse grupo agora, não quero mais sair de Apocalipse não, porque fala da glória, do reino, da vitória de meu amado Senhor. Apocalipse 3, vamos ver o versículo 5. Vocês sabem que Jesus aqui mandou escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia. Para cada uma dessas igrejas havia repreensões, havia correções e havia uma promessa final. Essa promessa final, em cada carta, sempre começava com a expressão ao vencedor. Jesus, em Apocalipse 2 e 3, está nos convidando a ser vencedores. Jesus não quer apavorar ninguém. Jesus quer encorajar, animar, levantar, atrair, sacudir. E na carta à igreja em Sardes, no versículo 4, antes de falar do vencedor, ele já diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Primeira observação a fazer: aqueles que não contaminaram sua vestidura. Versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amados, a repetição em Apocalipse dessa referência às vestiduras nos mostra que aquilo que nós lemos na parábola das bodas não é uma figura poética. Jesus, por que contou aquela parábola? Jesus contou aquela parábola para que saibamos que entre todos os convidados que recebem um convite, que atendem o seu chamado, vão entrar na festa aqueles que estiverem vestidos de acordo. Isso não é uma metáfora poética. A insistência na repetição dessa expressão nos mostra como ela é fundamental, e nós vamos ver
nos versículos seguintes. No capítulo 3, no versículo 17, vai aparecer outra referência a estas vestiduras. A igreja que talvez foi repreendida mais severamente, a igreja de Laodiceia, eram os mornos, que ele disse: porque você não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Não é esta? Quem dera fosses frio. Por que ele diz quem dera fosses frio? Porque o frio sabe que está frio e está fora. O morno tem a constante ilusão de que está dentro. Então ele está pior que o frio. O frio tem mais chance que o morno. Que gravidade dessas palavras de Jesus aqui. O frio está melhor aos olhos de Deus do que o morno. Por quê? Porque o frio tem menos chances de estar enganado. O morno está sempre enganado. Pensa que ele recebeu um bilhete de entrada. Eu tenho esse bilhete de entrada e assim não vou perder essa festa. E Jesus aqui vai falar outra vez. Ele diz, versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Outra referência aqui, as vestiduras brancas que temos que buscar, clamar ao Senhor para que a tenhamos. Próxima referência está no capítulo 6. Já é uma referência a um evento futuro que não está tão longe. Nós vamos, em algum momento, poder avaliar como esse momento aqui está perto. Já foi derramado sobre a terra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto selo. E por fim, no quinto selo, que acontece em meio a uma grande perseguição à igreja. Muitos estão morrendo. Versículo 9: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas. Almas significa que essa gente não ressuscitou ainda. Nós fomos feitos para ser espírito, alma e corpo. Essas pessoas aqui estão na presença do Senhor clamando, mas ainda estão sem corpo. Não chegou ainda a sua ressurreição. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca. Esse é o primeiro ponto, queridos, para você entender sobre a vestidura. Esta vestidura tem que ser branca, sem nódoa, uma vestidura alva e limpa. Quem está habilitado para dizer: eu estou vestido com essa vestidura? Creio, queridos, que todos nós estamos habilitados. No capítulo 7, nós vamos ler o versículo 9, outra vez, a referência a
vestidos de vestiduras brancas. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Pois bem, precisamos parar de ler sobre vestidura branca. Todos nós já sabemos que a vestidura tem que ser branca, e nós precisamos ter uma resposta clara. Como é que a minha vestidura pode estar branca? Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Bendito nosso Senhor. Como poderíamos lavar nossas vestes se nós mesmos as sujamos? Como poderíamos lavar nossas vestes se nossas próprias mãos estavam sujas? Como poderíamos ter vestes brancas se não fosse por meio de Cristo Jesus? Todo aquele que crê na obra de Cristo e a Ele se rende, tem suas vestiduras lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. Bendito és tu, Senhor, porque é tu quem nos dá essas vestes limpas para participarmos dessas bodas. Alguém diria: aleluia, está respondido, não precisamos mais nada. É verdade? Seria verdade? A vestidura está completa? Basta que a vestidura seja branca? Ou é necessário algo mais nessa vestidura? Até agora todos os textos nos mostraram simplesmente que a vestidura era branca. Vamos a Apocalipse 16:15, que é a próxima referência que nós temos em Apocalipse a essas vestiduras. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Primeira coisa a fazer: ter nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Mas não termina aí, queridos. O Senhor diz: mantém as tuas vestiduras, guarda as tuas vestiduras. Esta fé com a qual você recebeu essa vestidura branca, permaneça com esta fé viva, permanente, crescente, para guardar as tuas vestes. Então, nós vamos agora às últimas referências em Apocalipse e vamos ver o que mais é necessário nessas vestiduras. Vestiduras limpas, guardar as suas vestiduras. E terceiro, capítulo 19,
nós vamos ler desde o versículo 6. Prestemos atenção à leitura, porque a palavra fala por si mesma. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amado irmão, irmã, há um engano permeando essa terra. O engano está na mente das pessoas, dentro da igreja. O engano está em grande parte da teologia. Parte da teologia que recebemos da reforma já veio com este engano. Esse engano quer dizer a você que quando você conheceu a Cristo, você ganhou algum tipo de bilhete de garantia e agora não precisa mais nada. Isto não é verdade. Você, porque lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, agora você tem acesso a Deus. Fomos aproximados de Deus, disse Paulo aos Efésios, pelo seu sangue. Mas agora é necessário que você mantenha as suas vestiduras e que você agora vá adiante, porque essas vestiduras, além de ser brancas, precisam ser de linho finíssimo. E linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando pregamos algo desse tipo, muita gente diz: não posso crer nisso, porque você está pregando salvação pelas obras. Você está me dizendo que eu entro no reino de Deus pela fé, mas depois, para garantir a minha salvação, eu preciso praticar boas obras. Há aqueles que dizem hoje dos púlpitos que isto é um anti-evangelho, que isso leva a pessoa a confiar em si mesma e não nos méritos de Cristo. Essa argumentação, amados, é falaciosa, é mentirosa, porque os atos de justiça dos santos são praticados pela fé, e a fé que é fé não é morta. Se a fé não produz obras de justiça, ela é morta, disse Tiago. A fé com a qual um dia entramos no reino do Senhor, é por meio dessa fé que segue nos vestindo, que mantém as nossas vestiduras. É por causa disso que lá em Mateus 24, quando há perseguição e há apostasia, e há muita gente que perde o seu amor, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que é perseverar até o fim? Jesus falou tantas vezes: permanecei em mim e eu permanecerei em vós outros. Amados, não significa permanecer na igreja.
permanecer na igreja é fácil. Muitos permanecem na igreja, mas já estão mortos. É necessário permanecer em Cristo, no amor a Cristo, na sujeição a Cristo, no serviço a Cristo, buscando a glória de Cristo, porque nós somos o povo sobre o qual Deus derramou o seu Espírito para que nós possamos dar os respectivos frutos. Quanta acomodação nos dias de hoje. Vosso amor é como a erva, diz o Senhor certa vez. Mas a palavra é uma só: buscai a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está mais santo hoje do que ontem? Você está mais próximo de Deus hoje do que um ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Leia com atenção as cartas de Jesus às igrejas. O que ele diz para aqueles que abandonaram o seu primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para você hoje não é de rejeição, é de convite. Deus te convida a estar entre os vencedores. Deus te dá o caminho. Deus te diz: eu tenho umas vestes para você. Mas essas vestes, amados, não estão garantidas no nosso passado. Você creu, você se arrependeu, você renunciou, você foi batizado, você pregou o Evangelho, você edificou irmãos. Tudo isso é passado. E não há nenhuma garantia para você no seu passado. Preciso dizer aos amados: a nossa garantia está no presente, a nossa garantia está no futuro, a nossa garantia está em mantermos nossa fé pujante até que Ele venha. A nossa garantia está em nos arrependermos se nós esfriamos. A nossa garantia está em uma fé permanente no Senhor, uma fé contínua, que vai nos levar a praticar atos de justiça, que são o linho finíssimo. Do Pai nós recebemos o amor, porque Deus amou o mundo. Do Filho nós recebemos o sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Do Filho nós recebemos o sangue para lavarmos as nossas vestes. Mas não podemos deixar de fora o Espírito Santo, porque Ele é santo. E é nele que nos une a Cristo que vamos ser santificados. O justo, diz a Escritura, viverá pela fé. Não diz que o justo um dia foi salvo pela fé. Diz que o justo viverá pela fé. Está no futuro, amados. É para sacudirmos o pó, para lembrarmos da nossa herança, para nos desapegarmos desse mundo
porque santo significa separado. E não há como você ser santo se você está imiscuído, se você deixa seu coração se imiscuir com os interesses desta vida, desta terra. Você não está guardando suas vestes. Deus está chamando a sua igreja à santidade. Deus quer você, meu irmão, minha irmã, ataviado. Ataviado. Interessante que aqui, em Apocalipse 19, diz que a esposa a si mesmo se ataviou. Deus fez tudo o que era necessário. Agora é necessário você fazer sua parte. Sua parte é se render. Sua parte é se humilhar. Sua parte é se dispor. Sua parte é tomar sua cruz todos os dias, a cada dia. E quem pregar a vocês uma mensagem diferente dessa que eu estou pregando, seja anátema. Porque Deus está colocando em meu coração, como servo de vocês, a responsabilidade de cooperar com Ele, para apresentar a cada um de vocês como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Leia 2 Coríntios 11, 2, e você vai ver que isso estava enchendo o coração de Paulo. E é disto que Deus tem enchido meu coração. A última leitura da noite, versículo 11. Para que saiamos daqui movidos por a expectativa que Deus nos dá. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amamos esse Cristo, amamos esse Jesus. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Amados, essa noiva, que no versículo 7 e 8 participa das bodas do Cordeiro, agora ela faz parte do exército de Cristo na última batalha, antes dele tomar completamente o reino dessa terra, a batalha que é chamada Batalha Armagedon. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se queremos reinar com Ele, precisamos participar das bodas.
Há coisas em sua vida que você pensa que são contrárias a isso que estamos pregando. O acusador não entra aqui. O acusador vem para derrotar. Ele é o acusador dos irmãos. O Espírito Santo não nos acusa. O Espírito Santo nos convence. Nos convence de pecado. Nos convence se as nossas vestiduras não estão como corresponde. Não surdeça seus ouvidos à voz do Espírito Santo. Escreva no seu caderninho agora: tenho que consertar isto. Tenho que procurar fulano, fulana. Tenho que dizer sinceramente ao meu Deus algumas coisas. Escreva agora. Decida agora, aqui, hoje, que você vai estar entre os vencedores, porque foi por isso que o Senhor te trouxe até aqui hoje. Bendito seja o seu nome.